Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Era uma vez uma liga que queria ser rentável e atrativa ao público estrangeiro e que espera, daqui a poucos anos, ter sucesso na venda em conjunto dos direitos televisivos. E é nas bancadas onde se joga essa mesma liga que os adeptos visitantes são insultados, cuspidos e têm que despir a camisola para assistir a um jogo de futebol. É de retrocesso civilizacional também no plano desportivo que vamos falar na segunda parte do Jogo Económico. Para já dou as boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Nuno Braga e avançamos para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Nuno, começamos precisamente com um campeão da Europa que renunciou à seleção dias depois de ser convocado. 25 é o número de internacionalizações de Rafa, o extremo do Benfica, que abdicou de representar então a seleção nacional. Um anúncio feito pelo próprio na passada segunda-feira, colocou um ponto final na carreira ao serviço da equipa das Quinas, poucos dias depois de ter sido convocado por Fernando Santos e a menos de 2 meses do início do Mundial do Qatar. Vestiu então a camisola portuguesa em 25 ocasiões, não marcou qualquer golo, mas foi campeão de Europa em 2016 por Portugal. Muito bem, e vamos falar de Rafa em 2 momentos, no segundo número com uma perspectiva mais do lado da Federação Portuguesa de Futebol. Para já vamos falar desta decisão do Rafa e começo precisamente por ti, Nuno Vinha. Começo por te perguntar o que é que leva um jogador a renunciar a uma seleção dias depois de ser convocado, na tua opinião? Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Olá Jorge, olá Nuno Braga, José Carlos Lourinho. Nós sabemos o que é que ele alegou razões pessoais que nós não sabemos muito bem quais é que são. A minha reflexão sobre este caso é, enfim, e eu não alego ter conhecimento do que é que se pode ter passado entre o Rafa, não tenho esse inside information sobre tudo aquilo que pode ter sido uma relação mais complicada com o Fernando Santos, com os outros jogadores, com as idas à seleção, etc. A única coisa que eu neste momento posso estar a comentar sobre isto é que imaginemos que o Rafa fez um cálculo sobre o que é que lhe custa em termos pessoais e de carreira ir à seleção e o que é que tem a ganhar com isso. Agora, e o que é que tem a ganhar isso em termos de visibilidade, de projeção, de eventualmente uma boa performance nestes jogos ou eventualmente no Mundial, lhe poder dar um novo contrato. O Rafa tem 29 anos, neste momento está numa fase ascendente no Benfica e pode ter pensado, muito pura e simplesmente, que a ida, quer a estes 2 jogos, quer ao Mundial, lhe seria mais prejudicial do que benéfica. É claro que nós temos aquela reflexão, ir à seleção não é só uma questão de ganho económico ou de ganho de projeção, etc. Mas aí eu digo, a seleção nacional há muito tempo, ou as seleções nacionais há muito tempo que deixaram de ser só uma questão de patriotismo. São uma questão, neste momento, um negócio de muitos milhões, e se a Federação Portuguesa de Futebol faz o seu negócio ir bem, também não pode, numa outra altura, pedir a um dos seus colaboradores, que é no fundo um colaborador, que deixe de pensar no seu interesse próprio e já agora no interesse da entidade empregadora, que é a entidade, que é o clube de futebol que lhe paga o ordenado. Não sei se houve alguma influência do clube a dizer Rafa não vás, não sei se houve alguma coisa desse género, até ver, aquilo que vem no comunicado é que é uma decisão pessoal. Fica só uma sensação de que as coisas foram um bocadinho mal geridas pela própria Federação Portuguesa de Futebol, na forma como isto foi anunciado, na forma como isto foi feito. Podia ter sido feito de outra maneira e, acima de tudo, a seleção não convoca às cegas, em princípio deve saber se o jogador queria ou não queria estar presente. Enfim, ficam muitas dúvidas e muitas perguntas no ar. Exato. Que eu se calhar passaria a palavra a outra pessoa que saiba mais sobre este assunto do que eu. Jorge, viste com alguma surpresa esta decisão do Rafa? Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti e aos 2 Nunos. Eu acho que nenhum jogador aos 29 anos abdica da seleção se não tiver um enorme motivo para o fazer. Agora, eu acho que nenhum jogador gosta de ser convocado e ficar no banco o jogo todo. Já estive nesse papel e não é simpático. Não é simpático
treinar, trabalhar, perder se quisermos tempo da família para ir para a seleção e depois não ser opção. E olhes o exemplo do Pedro Gonçalves, que aparentemente Fernando Santos deixou de saber que ele era português, mas que foi ao Campeonato da Europa 2020, disputado em 2021, como sabemos, depois de ter sido o melhor marcador da Liga Portuguesa, teve 0 minutos no Campeonato da Europa, na pior participação de sempre de Portugal no Europeu, porque caímos nos quartos de final perante a Bélgica, como sabemos. E, portanto, obviamente que eu acho que tem que haver um motivo forte por trás desta renúncia à seleção. Não me recordo de outro jogador tão jovem, porque 29 anos ainda tinha muito tempo para poder estar ao serviço da seleção, renunciar tão cedo. Houve alguns jogadores pelo meio que se afastaram da seleção. Eu recordo-me, por exemplo, enquanto Paulo Bento era selecionador, houve alguns jogadores que afirmaram, enquanto Paulo Bento fosse selecionador, não voltariam a vestir a camisola da seleção, e a verdade é que depois alguns deles até chegaram a ser chamados posteriormente por Fernando Santos. Ricardo Carvalho, por exemplo, que foi campeão da Europa, como sabemos, e portanto eu acho que isto acho estranhíssimo. Entendo que não seja confortável para um jogador ser convocado e ser opção de uma forma muito irregular e jogar muito poucos minutos. Agora concordava sobretudo com o que disse o Nuno. Acho que este processo foi absolutamente mal gerido e até sinceramente dá uma aparência de incompetência por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Jorge, veja-se hoje, o Pep está fora do Mundial, porque não tem condições físicas para isso, e a Federação não anuncia o seu substituto. Como é que é possível não se anunciar imediatamente quem é que é o jogador que vai substituir o Pep? Estão a escolhê-lo outra vez? Estão a guardar segredo? Querem pô-lo amanhã nas capas dos jornais? Não se consegue compreender. Geralmente o que acontece é, há um homem cujos exames médicos dizem que não está em condições, lá está, não é o Otávio, portanto não recupera assim tão facilmente, mas não está em condições, anuncia-se o nome do substituto. Agora o que é que vão fazer? Vão fazer treinos de captação para centrais? Vão estar à procura outra vez? E em relação aos 29 anos do Rafa, bem, em números de Cristiano Ronaldo, ele ainda tinha 12 anos pela frente para jogar na seleção. Mas deixa-me introduzir novamente o Nuno Braga, porque o Nuno tem aqui um segundo número que pode ser interessante para esta nossa conversa. É o 8, o número de jogos que Rafa cumpriu como titular na seleção portuguesa. Recordo, num total de 25 internacionalizações. O extremo do Benfica surgiu no 11 inicial, apenas em 8 compromissos da equipa das Quinas, desde 2014, ano no qual somou a primeira internacionalização. Fica aqui um outro dado para discussão, Zé. Apenas 4 desses 8 encontros foram de caráter oficial e em nenhum deles foi totalista, ou seja, nunca cumpriu os 90 minutos. E de facto aqui também se pode explicar, Nuno e Jorge, mas muito rapidamente, porque temos que ir ao terceiro número, se pode explicar um pouco da decisão. A verdade é que do lado da Federação, enfim, isto é mais ou menos, não é propriamente oficial, mas é oficioso. Os jogadores com alguns dias de antecedência sabem que à partida vão ser convocados para a seleção. Deveria ter havido aqui algum trabalho de sensibilização da parte da Federação, no sentido de Rafa não expor desta forma a Federação, tal como aconteceu no Nevinha? Bem, eu acho que o Rafa, em termos de comunicação, de momento, de timing, não sei se ele escolheu ou se alguém escolheu por ele, mas acho que foi o pior momento possível para aquilo que é. Quer dizer, se ele vem na lista dos convocados e diz eu não quero, não posso, pessoalmente não quero, olha, acabei de saber, tudo bem, até é compreensível. Eu até podia ter feito uma coisa, ia à seleção, pedia escusa lá dentro, acabava por se afastar calmamente e depois, mais tarde, diria, olha, eu pedia escusa, a Federação Portuguesa dava-lhe a escusa para ele estar, claro, por questões médicas ou por questões pessoais, particulares, etc. Eu não precisava de justificar nada a ninguém. Quantas lesões já foram colocadas em cima da mesa para resolver problemas semelhantes? Exatamente, um problema qualquer que só os médicos da seleção é que viram e de repente afasta, mas que não o impede de jogar daqui a não sei quantas semanas pelo clube, acho que faz todo o sentido, e depois passado os jogos era capaz de dizer, olha, por acaso fui convocado desta vez, mas recuso a minha participação. Isto era a parte mais benéfica para a Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, eu acho que talvez o Rafa tenha escolhido a via da violência, mandar uma mensagem. Obrigado, agora a questão é que esta mensagem, pelo menos para mim, eu não consigo perceber nem para quem é, nem qual é que é o grande objetivo disto.
talvez mais tarde se venha a perceber exatamente os contornos desta saída. Jorge, a Federação Portuguesa de Futebol nos últimos tempos habituou-nos a um certo grau de profissionalismo e de saber fazer as coisas e de saber anunciá-las. O que é que faltou aqui à estrutura da Federação para que este caso não se tornasse tão complicado de gerir? Eu sinceramente acho estranho isso, porque no futebol moderno, e como dizia há pouco o Nuno, ninguém acredita que um selecionador convoque um jogador sem falar com ele previamente. E portanto, isto é tudo muito estranho, sobretudo pelo timing, como dizia o Nuno. A convocatória sai quinta e só na segunda é que o Rafa decidiu deixar de ir à seleção, porque a esperar por esta convocatória se já tinha tomado previamente essa decisão. Obviamente, eu acho, volto a dizer aquilo que referi no primeiro tópico, eu acho que tem que haver um motivo forte, seja ele qual for. O Rafa só é obrigado a dizer se quiser, agora que isto dá uma péssima imagem da Federação, na minha opinião, dá. E de resto, uma ressalva... Se ele dissesse antes que não queria, podia estar-se a pôr em bicos de pés a dizer quem é que diz que ia ser convocado. Mas num momento imediatamente a seguir, até nem poderia ficar tão mal como ficou 4 dias depois. Uma ressalva, estamos a gravar uma quarta-feira e naturalmente quando o programa for para o ar já vamos ter provavelmente declarações de Fernando Santos relativamente à gestão de todo este caso. Nuno, partimos para o nosso terceiro número desta semana. Os 113 milhões de euros é quanto Cristiano Ronaldo mete ao bolso por ano, sendo assim o segundo jogador mais bem pago do mundo. O Sporting Portugal, especializado em negócios e desporto, elaborou a lista dos 10 futebolistas mais bem pagos em 2022, contabilizando salários e patrocínios. Ora, Cristiano Ronaldo fica em segundo lugar, arrecadando 53 milhões de euros em salários e 60 milhões em patrocínios, apenas suplantado por Kylian Mbappé, que acumula 125 milhões de euros por ano, mais 12 milhões que o português. Jorge, de facto temos aqui continua a ser uma máquina, uma autêntica máquina de fazer milhões. Eu, sobretudo, destacaria deste número olharmos para o facto de o valor da marca Cristiano. Apesar de tudo o que sucedeu este verão, continua a ser, no mundo do desporto, provavelmente a marca a valer mais enquanto desportista, porque olhamos para Kylian Mbappé e estamos a falar de um jogador que, com aquela renovação de contrato, acaba por ganhar por época 100 milhões de euros de vencimento, ou seja, de custo para o clube ou para o Paris Saint-Germain, fora aquele prémio absolutamente absurdo de assinatura. E a verdade é que o Cristiano ganha menos, sensivelmente metade do vencimento de Mbappé, ainda assim continua a valer mais. E de facto, Nuno, temos aqui uma situação em que o Kylian Mbappé, naturalmente muito mais novo do que Cristiano Ronaldo e se calhar ainda com menos tração ao nível daquilo que é possível perceber do que é que vale em termos de publicidade e em termos de patrocínios. A verdade é que temos aqui Cristiano Ronaldo com uma vida financeira muito equilibrada, isso não é novidade nenhuma para ninguém, mas aos 37 anos continua aqui a ter um lastro de milhões que é absolutamente único no futebol. É verdade, e este número só torna mais ridícula a novela deste verão, porque grande parte deste valor é pago pelo Manchester United, da entidade empregadora, que apostou nele, que o manteve nos momentos bons e que agora também o aguenta nos momentos um bocadinho piores, digamos assim, ou menos bons, e que vai continuar a pagar até ao final do contrato religiosamente e a metê-lo, mais uma vez, nestas listas. A outra questão é que, sim, ele tem uma ótima marca, tem uma ótima projeção e como vai estar nos europeus e nos mundiais todos até 2024. Exato. Obviamente que isso também, eu estou a dizer isto porque ele disse-o ontem, anunciou. Estamos a gravar uma quarta-feira, anunciou na terça-feira, podiam contar com ele para o europeu de 2024. Não sei se é uma pergunta, se é um desejo, se é uma afirmação, mas eu estou desconfiado que ele vai estar e quando estiver, mesmo quando tiver 40 ou 41 anos, vai ser a mesma titular. Eu espero que isso não signifique a continuidade de Fernando Santos já agora. Pois, não sei, mas de qualquer maneira, ele é um excelente jogador, é um ótimo jogador e no momento em que está, nenhum selecionador do mundo deixaria de o convocar. Vamos ver como é que estará em 2024, com 41,
e em que clube estará, com que rendimentos, mas de qualquer maneira, sim, é de facto uma grande imagem de força de uma das grandes marcas do desporto mundial, isso não há dúvida, e vai ser difícil encontrar em Portugal nos próximos tempos alguém que possa sequer equiparar-se a esta performance do Cristiano. Muito bem. O Nuno Braga regressa para a semana com mais números para esta discussão neste hat-trick. O Nuno Vinha e o Jorge Faria de Sousa acompanham-me para a segunda parte para falar de integridade no desporto. É já a seguir.